pessoal do Pintando em Casa, tudo bem com vocês? Então, gente, eu tenho uma telinha aqui 18x24 para a gente começar o nosso casario. Então, lá no estudo que a gente fez na primeira parte da aula, a gente estudou essa belíssima tela aqui, então, do Paulo Kaiser. Então, a gente viu essa atmosfera. A gente percebeu que para pintar o branco em cima do papel craft, ele pega super bem e você já vê como é que está o branco na tela. Então, o que é que a gente vai fazer nessa tela? A gente vai tirar esse branco e vai tentar botar um tom parecido com esse, para trabalhar da mesma forma, tá ok? Então vamos lá. Eu acho que vocês já sabem como a gente tira esse branco. Então, já coloquei aqui terra de siena natural, que é uma cor bem parecida com aquele tom do craft. Pode ser o sombra natural, pode ser até o amarelo ocre, pode ser o siena queimada. O siena queimada vai ficar um pouco vermelho, mas pode ser também. Então, ó, siena natural, ele é o que mais puxa para esse tom do papel do craft. Paninho, bem fininho, bem, só para tirar o branco mesmo, tá certo? Você não pode deixar isso grosso não, porque se você for, a não ser que você vá demorar a pintar, mas se você for pintar imediatamente como eu faço aqui, aí não dá, porque ele não vai secar. Só Ecosolve, certo? Então, só Ecosolve, Ecosolve ou diluente Eco, um dos dois nessa primeira parte, tá ok? Então você usa um dos dois, vai evaporar. Esses diluentes que eu mostrei, eles não têm problema de toxabilidade, né? Tóxicos, não são tóxicos. Então você pode trabalhar com o dedo aqui mesmo, ó. Tem gente que bota uma luva para fazer isso aqui, mas se é um produto natural, eu não me preocupo muito não. Pego para tirar o branco, ok? Pronto. Aqui eu vou deixar secar uns 10 minutinhos aqui para mim começar o risco da nossa tela. Então, pessoal, eu escolhi para nossa referência de hoje essa linda paisagem aqui de Paraty, tá certo? Então, é uma paisagem que tem as mesmas características da pintura que a gente fez na primeira aula. Ela tem sombra de um lado, sombras frias e luz quente do outro, com a sombra projetada aqui, onde a gente vai trabalhar essa luz e essa sombra. Então, ela é bem interessante, essa referência. Só que aqui ela deixa a desejar, ou seja, a luz está bem pequenininha aqui, ó, a gente vai aumentar, vai fazer isso tudo com luz. Aqui, nesse aqui também. Então a gente vai fazer essa interpretação, tá certo? E aí, como que eu parto para desenhar? Tá quase na mesma proporção, mas o que é que eu poderia ter feito? Ter feito um papel maior e fazer um decalque, né? Posso sim, posso fazer isso? Posso, mas desenhar casario bem desenhadinho para pintar não funciona. O casario tem que nascer da sugestão. Você tem que decidir se vai pintar casario acadêmico, ou seja, ele todo janelinha por janelinha, todo bem feito, ou casario impressionista. O método que eu trabalho nos casarios e que eu vejo que fica, vamos dizer assim, mais sugestivo, fica melhor para o visual, não fica travado, fica aquele traço solto. É o método impressionista. Então, vou ensinar vocês com base nesse método impressionista. Como que eu faço para me riscar essa tela, já que ela tem muita perspectiva? Vocês vão pegar um plástico filme, desses plástico filme de acetato, vão decalcar a linha dos textos, coloca o plástico filme em cima da folha. É uma pena que o meu plástico filme ele está menor do que a foto, mas eu coloquei ele aqui embaixo. E aí eu assento ele aqui, ó, na linha. Boto a fita por trás. E coloco a fita do outro lado também, ó, para ele não sair. Certo? Logo eu vou ter a linha dos textos traçada aqui na minha referência. Agora eu vou ter que traçar essa linha dos textos aqui na minha pintura. Vou usar o mesmo terra de siena natural,
Continuo com o EcoSolve. Certo? Agora eu tenho a tela 18 por 24, vai dividir por 3, 18 dividido por 3 dá 6. 6, 12. Então logo eu vou traçar essa linha. Então a regra dos terços eu acho o melhor método para se desenhar casario. Porque eu vou precisar basicamente da mancha, da luz e da sombra. Eu não vou precisar desenhar detalhes. Então, ó, 18, 24 dividido por 3 dá 8. 8, 16. Então, marquei lá. Tenho minha foto também marcada. Então, ó, eu vejo que, por referência, a igreja, ela tá mesmo aqui em cima, ó. Eu vou afastar um pouquinho para o lado aqui, mais um pouquinho, para usar a referência. Ó, tô com a foto da pintura lá do Kaiser aqui do lado, tá certo? Então eu vou deixar a tinta. A tinta, vocês sabem, a tinta bem diluída. E aí, ó, como referência aqui, eu vou começar pela igreja, que é o nosso principal tema dessa pintura. Então, olha, essa igreja, ela tá pegando bem em cima daqui, ó. Ela passa da linha. E aí a gente tem uma calçada bem baixa mesmo aqui, ó. Vindo pro canto. Então joga bem pro canto mesmo. Ela não é uma igreja grossa, é fininha. Eu vou fazer só a marcação. Olha, esse traço aqui do detalhe vem bem para baixo da fachada, dos arabescos. Começa pela igreja, tá certo? Então, vamos ter uma ponta da inclinação lá em cima. E o outro lado para cá. Bem lá em cima mesmo. Olha, aqui a gente vai ter um detalhe desses arabescos aqui também, ó. Mas isso aqui pode surgir depois em cima da nossa pintura, tá certo? Então, o telhado tá um pouquinho acima da linha. E mais baixo um pouco aqui em cima. O telhado tá direcionado para cá, ó. Então eu risco o que eu acho que é interessante ter na minha pintura. Aqui eu vou ter o mastro com a cruz. Essa cruz eu vou mostrar ela um pouquinho assim de lado. E esse arabesco que sobe daqui, ele sai mais ou menos aqui, ó. Então já faço a marcação dele. Então lembra, marcar os traços principais. Olha, portinhas e janela, precisa eu marcar? Não, eu vou só marcar para ter referência no desenho, mas não precisa, porque a gente vai pintar e depois vai fazer em cima. Então, ó, a porta tem mais ou menos esse tamanho. Veja que é a largura do pincel de lado. Pronto, já fiz a igreja. Agora eu vou traçar esse risco do casario aqui, que vem de cima para baixo. Vou diminuir um pouco para a igreja sair mais alta um pouco. E ele vem e sai bem aqui. Olha, não precisa se preocupar em fazer do mesmo jeito. Você tem que fazer para ficar bonito. Entendeu? A não ser que a pessoa que mande você fazer uma foto lá de Paraty, que é essa igreja desse jeito, aí sim você tem que tomar mais precaução, porque você vai fazer um trabalho iconográfico, certo? Mas se você está fazendo artisticamente, não se preocupa em querer fazer do mesmo jeito. Bom, aqui eu vou ter várias janelas, várias portas, mas olha, eu vou marcar, vou me preocupar com a área de sombra. Então, tudo isso aqui é área de sombra, vou diluir bem.
Já marca a área de sombra aqui, ó. Então, isso aqui vai me ajudar. Vamos ter aqui várias portas e janelas. Vou fazer todas? Não, vou começar lá de trás, ó. Uma janela. Duas janelas. Aí vem uma porta. Olha só, a gente tem uma porta. Estou esquecendo de mostrar para vocês aqui. Tem uma porta. Outra janela. Aí eu só vou mostrar essa última janela aqui. Já a janela azul do prédio de cá, ó. Então essa daqui já vai pegar um pouquinho mais de detalhe. Olha a perspectiva. Certo? Então essa perspectiva ela está quase que reta aqui embaixo, ó. Ela é quase que reta. E em cima é descendo. Certo? Então cuidado no desenho para não entortar. Mas os detalhes a gente vai fazer depois que a gente pintar. Olha só, tem uma calçadinha. E aí ela se direciona. Então, ó, esse lado aqui tem uma sombra da parede bem grossa aqui, ó. Então, esse arabesco aqui é bem mais grosso. Certo? Então, ó, lado de direito eu já desenhei. A gente baixou um pouquinho aqui. Vamos ajustar melhor aqui. Então veja que seguindo essa linha dos textos fica bem mais fácil de desenhar o nosso casario. Agora, ó, eu venho na perspectiva. Veja que é uma perspectiva baixa aqui. E ela vem, se direciona para cá, ó. Finaliza bem no canto aqui. Então, ó, essa primeira casa daqui é a que eu vou marcar. Então, ela tá para baixo da linha, para cada linha. Então, ela tá mais ou menos aqui, ó. O resto que sobrar é o que eu vou encaixar lá na pintura. Aí ela se direciona bem para cima mesmo, é uma perspectiva bem direcional. Então, isso aqui é sombra. Então, aqui eu já estou marcando as áreas de sombra. Isso aqui a gente chama de underpaint, tá certo? Agora eu vou marcar as janelas daqui, ó. Ela começa com uma porta, outra porta, uma janela. Aí eu tenho outra porta e vou ter uma janela. Então veja que no final aqui tem outra porta, mas eu não vou colocar. Então finalizo com essa janela. Eu posso finalizar com essa janela bem grande aqui, ó. Fechando o quadrado. Ok? Então eu estou só marcando o desenho, mas não se preocupe em fazer isso, porque a gente vai manchar a pintura, tá certo? Manchar para depois, em cima da mancha, a gente construir os nossos traços. Então aqui agora eu tenho uma grande área de sombra projetada dessa casa. Então já faço também a sombra. Vou espalhar isso aqui, deixar com sombra também. Para mim saber o que é sombra e o que é luz. Vamos dar um reforço nessa janela.
nessa porta. Então, ó, marquei, veja que o meu desenho tá parecido já com a foto. Então agora, ó, vem um bequinho aqui, ó. Tem um bequinho aqui desse lado, ó, onde vai aparecer um pouco dessa luz desse casarão aqui. Então ele é antes. Então esse pedaço aqui vai ser bastante luz, vai ser a luz que vai chamar a atenção mesmo. E ela termina abaixo um pouquinho. O telhado se direciona para lá com a curva para baixo, ó. Então aqui a gente vai abrir depois. Aí tem a sombra desse casarão aqui, ó. Faz a curva para cima, assim. Tudo isso aqui vai ser sombra. E aí eu levo esse casario mais ou menos pro meio da tela, ó. O meio vai ser aqui, mais ou menos. Ele não pode passar daqui. O meio da tela. Aqui só aparece um pouco do telhado. Agora eu vou ter outras casinhas aqui. Aí veja que elas são bem mais baixas. Aí essas aqui eu não vou me preocupar em fazer todas não. Tem outra casinha. Aí tem o primeiro andar, ó. Esse primeiro andar. Vamos dar um corte nele para aparecer um pouco da serra lá de trás. Então essas casinhas ali são bem pequenininhas, a gente não vai se preocupar muito com elas não. Então vou fazer a mancha da sombra desse lado. Para eu entender o que é luz e o que é sombra. Ok? Então tudo isso aí vai ser sombra. Vamos baixar mais um pouquinho esse telhado. Aí aqui eu entro com a serra aqui atrás. Então esse telhado mais baixo um pouquinho. Essas casas que estão distantes, elas vão ficando bem menor. Então aqui, ó, eu tenho a oportunidade de trabalhar até uma janela, se eu quiser, aqui nessa porta aqui, ó. Certo? Aqui também desse lado eu tenho a oportunidade de colocar uma porta aqui. Não tem na referência, veja. Mas a gente pode colocar. Para dar um pouco de charme na pintura. Aqui, aqui também, ó. Ok? Então, é aquela questão. A gente pode botar, mas essa daqui talvez fique muito no meio. Talvez a gente tire. Vamos analisar depois. Bom, aí eu vou ter a serra. Vou projetar essa janela aqui, ó. Então são 7 janelas. Precisa botar todas? Não. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até que coube. As portas embaixo. Aí ali depois só no detalhe. Então já vi que o casario tá ficando parecido com esse aqui. Que é o mais importante. E aí eu tenho a montanha. Vamos subir essa montanha mais um pouquinho. Deixar ela acima do telhado. Lembrar que é aqui, ó. E aí, o resto vai ser céu para cima. Aqui vai ser bastante luz. E aí eu posso entrar com essas palmeiras aqui, ó. Fazer um joguinho aqui. Colocar uma nesse ponto aqui estratégico. Pertinho dele aqui, uma maior. Palmeira para cima.
Pro lado e para baixo. Uma maior e uma menorzinha aqui. Nunca faz as duas da mesma altura. Evita colocar elas no meio. Olha aí como elas traz um contrapeso pro lado da igreja, né? Fica bem interessante, tá certo? Depois a gente pode pensar em colocar personagem. Aí a gente pode colocar um personagem aqui, ó, quando a gente pintar. Aí se calcula pelo tamanho da porta. Ó, o personagem pode vir pra cá, ó. Sombra dele aqui, tá certo? Outros mais distantes lá. Então a gente pode pensar nisso depois, tá certo? Então o risco é isso aí, ó. Coloca o papel ou risca direto a tua foto. Mas eu não gosto de riscar a foto não, porque eu guardo as fotos. Então eu prefiro riscar e depois tirar. Então arruma o papel celofane, você coloca em cima, risca e tira, tá certo? Então aqui está o risco da nossa pintura. Vamos começar agora a colocar a tinta. Então pessoal, vamos fazer nossa paleta. Amarelo permanente, laranja 55, todas essas cores da Cofix, bastante laranja aqui, a cinzenta. Então é a mesma coisa que a gente já fez, tá certo? Na outra pintura do Paulo Kaiser. Então violeta, gente, copie casario, pegue casarios de mestre para vocês copiar. Você só aprende a pintar casario você fazendo pinturas de mestre. Então, azul. E aí eu vou precisar depois de um pouquinho de verde para fazer uma brincadeira com esses tons das portas aqui. Mas depois a gente coloca. Então, vamos pensar aqui logo na harmonia dessa paleta. Vamos colocar branco. Pode botar o branco numa quantidade boa, porque a gente vai usar bastante branco. Branco. E aí eu vou fazer logo o terroso aqui. Se lembra, toda vez você fazer esse terroso para te ajudar aqui no meio. Entre o violeta, isso aqui vai ser o vermelho nosso. Entre o tirando um pouco do vermelho do violeta e o vermelho do laranja. Isso aqui seria mais ou menos um siena queimada, né? Então agora vamos para a cor de luz ou cor de sombra. É melhor talvez a gente fazer logo a cor de sombra. Então vamos lá, cor de sombra. Vamos inverter um pouco daquela sequência lá. Então, a cor de sombra, eu tenho amarelo com violeta. Um amarelo ocre aqui. Mas talvez assim seja melhor de vocês entenderem. Deixar a parte branca mais para baixo. Da outra vez eu me atrapalhei na pintura um pouco porque ele estava em cima. Agora laranja com azul. Não bota muito azul não, senão fica muito terroso. Acho que eu botei demais. Um pouquinho desse pra cá. Eu tô com a paleta, eu vou puxar o azul aqui e vou fazer o azul com laranja. E o amarelo com violeta. Puxando mais pro violeta. Acho que eu posso botar essas cores mais aqui, que a gente vai usar mais delas. Agora
eu vou clarear um pouco essas cores terrosas. Vai fazendo de boa, sem pressa. O começo aqui fica mais rosado. Isso aqui vai ser o tom do chão, ó. Violetado. O azulado, acinzentado, ó. Tem muito laranja, para ele ter mais azul. Por isso que é importante você clarear para você ver a cor que tá. A telinha é pequena, não precisa de uma carga muito grande de tinta. Vou baixar um pouco o branco aqui e vou dividi-lo agora para eu fazer a cor de luz. Então, vamos lá, branco amarelado, só uma esquinha de amarelo, muito pouco. Esse é só uma isca, tá certo? No amarelo puro, não é nesse amarelo ocre ali não. Branco alaranjado. Branco avioletado. E o último branco azulado. Esse branco azulado a gente já pode fazer numa carga maior, tá mais branco. Esse branco a gente gasta muito. Esse branco aqui, que aquele já foi. Então, como eu falei, vou botar uma carga maior de branco azulado, que a gente vai começar pelo céu. Começar por esse branco aqui. Certo? Então, vamos começar esse quadro um pouquinho diferente do primeiro. Vamos começar ele pela luz, tá certo? Então vamos marcar as luzes dele. Então, onde é a luz dele? A luz vai ser branco amarelada aqui na frente da igreja. Aqui pode ser um branco avioletado, nesses dois aqui, que está meio de lado. E esse aqui um branco mais frio, um branco azulado. Então vou começar pelo branco amarelado. Olha, agora eu já troco, já não uso o Ecosol, já uso a mistura do Eco mais o óleo. Então, Eco mais óleo na luz. Olha, gente, esquece das formas das portas. Então, se preocupa em encher. Não se preocupa em manter essas portinhas aqui não. Branco na luz, bem carregado, bastante branco. Se quiser manter, mantenha a portinha. Eu vou manter aqui para vocês, para ajudar vocês. Mas não se preocupa se você cobrir também ela não.
Tem uma sombrinha desse parapeito aqui embaixo na fachada. Não liga para fazer tudo quadradinho, pode dar um pouco de curva na parede. Isso faz parte da pintura do casario. Eu ia trabalhar com esse casario bastante solto, assim, bem livre mesmo. Mas aí eu creio que para vocês ia ficar um pouco complicado. Eu estou fazendo ele mais, vamos dizer assim, pensando um pouco mais. Mas eu gosto de trabalhar as manchas. Branco amarelado. Ok? Então esse vai ser o branco mais, vamos dizer assim, mais vivo. Agora vamos botar um branco avioletado aqui. Dessas mais distantes. Como eu falei, eu vou tirar essa janela. Ela está chamando muita atenção aqui no meio do quadro. Se depois eu quiser, eu coloco ela de novo. Aqui também. Posso dar uma misturada, um pouco de amarelo com violeta? Posso sim. Se lembrar que vai ter a sombra do parapeito aqui, ó. Aqui embaixo. Não tem isso na referência, então não fique procurando. Não tem essa janela, essa porta aqui, não procure na referência. Isso a gente costuma chamar de liberdade pictória. Então, a gente tem que desamarrar das referências. Tá certo? Então, ó, branco. Então, veja que a underpoint que a gente fez serviu pra gente harmonizar e já saber onde é luz e onde é sombra. Tá certo? Agora, vou pegar o branco azulado e vou trabalhar essa área aqui, ó. Então vai ter um pouquinho do parapeito, da igreja aqui do lado. Eu vou trabalhando o meu branco azulado. Depois vai vir as sujeiras aqui embaixo. Vamos logo finalizar os brancos da luz. A janela tem que ficar bem mais grossa, essa última aqui. Pronto, isso aí é luz. Ó, vou começar a dar uma sujeirinha nesse cinza com esse terroso aqui embaixo, ó. Então, essa sujeira é que vai deixar o casario bonito. E aí, pincelada. Pincelada nela. Esse mesmo tom aqui, acinzentado, azulado, com esse outro, eu já vou pensar nas sombras desse aqui, ó. Então, a sombra fria. Um pouco mais forte. Um pouco do violeta. Tem essa sombra aí, tem lá atrás também. Referência aparece? Isso? Não. Então, isso está no meu pensamento pictório. A sombra dos patamares da igreja já vai ser mais avioletada. Essa sombra aí, tem aqui também, ó. Então essas sombras ajudam. Bota um pouquinho de sujeira embaixo na igreja. Certo? Agora vamos para esse lado da igreja. Então se a frente é branco amarelado, o lado é avioletado. Com um pouquinho de amarelo.
pouquinho do cinza também. Mais um pouquinho do amarelo. Aí você tem que perceber que sempre em cima a cor fica mais escura, perto do telhado assim, ó. A sombra fica mais escura. Então essa sombra aí. Agora, já que eu tô nesse mesmo tom, vou para essa sombra da frente dessa casa. Então vamos começar ela por esse azulado aqui, ó. Azulado com branco. Vamos ver como ela funciona aqui, ó. Então, tá bonito, tá um tom de sombra bonita. Começa ela aqui embaixo. Cobriu a janela, não tem problema. A sombra vai virando tipo um degradê, ou seja, começa clarinha aqui embaixo, onde tem área mais de sol, do reflexo do sol, aí em cima já vai ficando mais azulado. Então isso é um degradê que a sombra faz, tá certo? Então embaixo aqui, ó, bastante sombra nessas beiras que chama beira. Então existe a história de Minas, né? Nem reira, nem beira. Então é uma passagem disso aqui, que chama-se beira e reira. Eu não sei explicar direito, mas era as pessoas que tinham mais poder aquisitivo, elas faziam essas reiras e beiras na casa tudo bem feitinha. Aquelas que não tinham, já era mais, vamos dizer assim, mal feita essa parte aqui da reira e da beira. Olha só, os cinzas já estão sujinhos. Então veja que aquele tom que a gente colocou no fundo, veja como ele vai ajudando, certo? Então agora eu vou começar esse lado de cá, vou deixar esses detalhes para depois. Vou começar esse lado de cá. Então vou começar essa casa aqui um pouco mais alaranjada. Vamos partir para o tom alaranjado. Um pouco desse cinza. Vamos deixar ele escuro, não posso deixar ele claro não. Mais acinzentado. Pincelada, certo? Pincelada. Mesma coisa, degradê. Aqui em cima vai ficando mais escuro. Então, olha, gente, como se torna fácil de pintar o casario quando você já projeta essas cores aqui, esses acinzentados. Então veja a diferença de cinza daqui para lá. Agora vamos deixar mais escuro, mais em cima do telhado, mais azulado. Aqui, ó. Então isso é importante, essa sujeira tanto em cima, quando vai chegando perto da beira, como embaixo, quando vai chegando perto do chão. Pincelada para um lado, para o outro. Embaixo também. Embaixo desse lado, principalmente aqui, canto de tela bem escuro. Se lembre desse detalhe, canto de tela aqui, ó, vai ficando bem escuro. Agora a beira aqui em cima, bem azulada, puxa para o tom mais puro, para poder ela realçar bem. Não se preocupa naquela linha reta, olha como eu encurvo ela um pouquinho, ó. Então, ó,
já tá bastante diferente daqui, que tem muita luz voltando do outro lado. Então depois a gente volta algumas luzes, mas a gente tem que escurecer. O casario a gente não pode ter como referência 100% a foto. A gente tem que trabalhar a interpretação. Então, vê o que pinta, não pinta o que vê, tá certo? Vê o que eu estou pintando aqui, tá funcionando, eu esqueço isso aqui. Isso aqui é só um guia, tá joia? Então, aqui agora, ó, esse outro casario, ele vai ficar mais alaranjado. Olha, esse aqui não funciona desviar as portas e as janelas. Então, esse aqui é tchau. Vou deixar ele um pouco mais avioletado. Então depois eu faço em cima as portas e a janela. Mais distante um pouquinho, mais azuladozinho. Ó, não adianta desenhar personagem, porque você vai passar por cima. Vou botar mais um pouco de azulado mais claro aqui, ó. Então tá se distanciando. Não pode abrir demais. Vou fechar mais um pouco dessa sombra. Ok. Então, ó, já veja que a gente marcou tudo certinho aí os tons. Agora a gente vai para o chão, tá certo? Então, pessoal, vamos continuar aqui agora com a sombra. Então, essa sombra ela é azulada, avioletada. Ela começa mais escura, vai ganhando um pouco do terroso também. Então, pé de parede aqui, ó, é sombra. Pincelada cruzando. Então, uma sombra fria e escura. Dá um reforço no pé da parede. Isso aqui ajuda você a sumir com a divisão do pé da parede. Lá atrás é um pouco mais avioletada. Então é mais fria. Então aqui é mais alta, que é do primeiro andar. Agora lá atrás já fica menorzinho um pouquinho. Ok? Então vamos dar um reforço nessa sombra do telhado também aqui embaixo, da beira do telhado. Do outro também. Ok? Então agora vamos para a parte da luz. Então na parte da luz eu limpo o pincel um pouco, não precisa ser muito também, para entrar com a luz do chão. Então a luz do chão, ela puxa para o laranja, alaranjado, aqui terroso. Já pode ganhar um pouco do amarelado também.
Mas olha, ela fica sem força, sem cor. Então vamos botar cor aqui embaixo, ó. Um pouco do violeta. Então bota um pouco de cor para não ficar muito parecido com a foto. Tem que ficar com cor. Calçada. Um pouco mais acinzentada. Já ali atrás já entra mais claro. Agora a luz aqui, ó. A luz que passa aqui, a gente carrega nessa luz. Bastante tinta. Laranjado com branco, amarelado. Olha como essa luz atravessou bonita aqui, hein? Ela continua para lá, mas aí ela pode azular um pouquinho. Esfriar mais um pouquinho. Então, é isso aí, os tons. Vamos pro tom de telhado agora. Então, os telhados de frente, eles ficam mais claros. Os que estão de lado, eles ficam mais escuros. Então, a maioria estão mais do lado aqui, eles vão ficar mais claros, certo? Agora, esses... A quininha já fica mais escura. Então, vamos lá. Vamos pegar o laranja. Com esse terroso. Botar força no telhado. Não pode deixar o telhado muito claro, não. Um pouco desse violetado aqui, desse terroso. E aí também não liga para fazer reto não, certo? Quebra um pouquinho. Mais laranja, mais força. Principalmente nesse aqui. Bastante força no laranja. Nesse aqui. E nesse aqui também. Bastante força no laranja. Aí eu venho quebrando com o laranja violetado. Mas deixa ele com força, certo? Vai um pouco de diversidade. Agora vem para esse outro aqui também que está de frente. E pode ganhar um pouco de força também. Depois ganha um detalhe meio branco aqui. Olha aqueles mais distantes. Aí eles já entram o branco neles. Então, ó, é por isso que é bom fazer a imprimatura da tela, porque a gente vai já com a cor certa no lugar certo. Agora vem com um pouco de avioletado do lado assim um pouquinho, ó. Projetando um pouco desse telhado. Por baixo aqui agora é escuro. Faz a quininha. Violeta. Aqui por baixo também um pouco de sombra. Então, ó, nunca deixa essas sombras de fora a fora, quebra elas um pouquinho. Aqui também tem um pouquinho. Então, ó, com um pincel grande, eu vou usando ele de lado, eu vou conseguindo.
Então aqui praticamente eu engoli uma casinha, mas não tem bronca. O escuro aqui de baixo também, ó. Aqui também embaixo. Aí você vem com o traço, quebra um pouquinho, dá umas inclinação no telhado. Não procura deixar fotográfico não, tá certo? Então já que eu tô com esse tom amarronzado, vou continuar nas portas. Então essas portas aqui, elas são dourada da igreja, o amarelo, o ocre, dourado. Então vou começar com ele aqui, ó. Esse amarelo ocre bem dourado. Na parte da luz, ó. Então a luz de frente. Por cima. Aqui a gente pode trabalhar até um pouco de espátula depois. E só um cantinho, a beirinha. Aqui também um pouquinho, um cantinho na frente. Aqui descendo também, esse dourado acompanha. Então, esse dourado é amarelo mais violeta, certo? Que a gente fez no início, bota mais amarelo. Um pouquinho da beira aqui, ó. Vamos dar um pouquinho de força do laranja aqui, para botar na porta, ó. Nessa janelinha também. Agora vai para um violeta mais escuro. Um pouco do laranja. E vem pro lado da sombra. Tá muito escuro, então mais laranja, ó. Então veja que ainda não mudei o pincel. Eu tô com o pincel que eu comecei praticamente a pintura. A gente vai trabalhar esse detalhe melhor aqui. Aqui vem com um pincel menor depois, fazendo mais detalhe. Certo? Então agora eu vou lá para trás agora. Deixar aqui secar, depois eu venho com os acabamentos. Então lá atrás, agora, eu vou trabalhar um verde acinzentado. Então, esse azulado aqui, um pouquinho do amarelo, um pouquinho do branco, mais azulado. Vamos ver como é que funciona. Acho que tá escuro, um pouquinho desse claro. Então, veja que essa parte aqui eu mudei muito no desenho. Ela praticamente não tem quase nada a ver com a referência. Deixando escuro para poder realçar. Agora eu começo a clarear um pouco.
escurece isso aqui, a igreja aparece mais. Por isso que eu subi mais um pouco aqui também, ó. Esse detalhe aqui, para poder a igreja aparecer bem detalhada aqui. Um pouquinho de diversidade, mais clara. Engraçado que essa pintura aqui não tem pé de árvore, só vai ter as palmeiras, né? Então vamos lá, vamos pro céu. Esse céu também nós vamos fazer uma interpretação nele. Ele é um céu que ele não tem um azul acinzentado, então vamos começar com ele quente aqui, ó. Pega essa cor aqui, pode até querer imitar umas nuvens aqui, né? Essas palmeiras, não pode também ficar muito claro, por causa da cor da igreja. Cobrir as palmeirinhas. Então são essas pequenas coisas que você não pode desenhar demais, porque você vai cobrir, ó. Que isso aqui para eu contornar vai me dar um trabalho danado, ó. Entenderam? Então por isso que eu prefiro cobrir e depois desenhar em cima. Deixando só uma marquinha aí para identificar onde ela era. Botar um pouco do roxo, do azulado aqui, do alaranjado, aliás. Eu começo a entrar no azul agora. Só a marca da palmeira ali para eu saber onde ela era. Aí aqui, ó, pincelada. Bota mais claro um pouquinho. A luz é desse lado, então o céu desse lado tem que ficar mais claro. De maneira que vem para o outro lado, ele vai clareando, ele vai escurecendo. Então, azulado, branco. Importante colocar uma esquinha de laranja nesse azulado. Então, mais azul para ganhar um pouco mais de força aqui em cima. Esse azul vai contrastar. Contrastar bem com esses laranja aqui, ó, do telhado e desse lado aqui também. Um pouco desse rosado aqui com esse azul. O céu mais escuro desse lado direito. Colocar mais tinta, pouca tinta, um pouco do roxo. Traz um pouco dessa cor do céu para a montanha.
certo? Olha aí, então as pinceladas estão prontas, ou seja, a cor a gente já colocou. Agora vamos entrar na fase de acabamento, onde a gente vai criar as diversidades, tá certo? No quadro. Então a gente vai trazer mais massa, mais luz, algumas partes deixar mais escuro. Por exemplo, aqui na sombra, ó. Nessa sombra não, nessa luz mais perto. Um pouco do violeta. Pronto. Aí quando você faz essa parte, agora você tem que arrumar um pincel onde você trabalhe de forma, vamos dizer assim, com mais segurança para você fazer os detalhes. Aí é nessa hora que entra o pincelzinho da Dali-Rony, o Graduarte Flat número 1. Esse aqui você consegue fazer detalhes numa tela desse tamanho aqui, de 20 por 25, de boa. Tá certo? Então vamos lá, vamos agora para a fase de acabamento. Então pessoal, nessa parte do acabamento eu vou trazer duas cores para cá. Vou trazer esse verde esmeralda, para eu conseguir alguma vibração no verde. E vou trazer também um pouco do azul cerúleo ou celeste, um dos dois aqui. Vou colocar ele aqui embaixo, um pouquinho só, porque aí eu consigo uma variedade de tons para esses detalhes, tá certo? Agora eu vou começar por essas partes maior. Então aqui eu vou fazer um verde azulado, um verde com bastante azul. Não pode ser tão escuro porque é o do parapeito. Então ó, aqui a janela arredondada, eu arredondo em cima. Não liga para ficar reto não, fazer aquele cantinho certo não. Então se desceu torta, não tem problema. Pincelada. Aqui a porta. Ó, bota o pincel de lado, já fica redondo em cima. Deixa essas falhinhas, deixa esses acidentes acontecer. Agora você já bota o pincel mais de leve ainda, para ir ficando mais fino. Mais de leve ainda, para ficar mais fino ainda, se tiver condição. Mais claro também um pouco, que está mais distante. Então veja que essas aqui eu consigo fazer com esse pincel para não ficar tão fino, tá certo? Vou colocar um pouquinho aqui. Certo? Então a gente pode pegar dessa cor aqui com um pouco do violeta, criar uma barrinha aqui embaixo. Esse barrado fica bonito, dá um pouco de diversidade aqui no chão. Essa mesma cor, ó. Pincelada para um lado, para o outro, criando diversidade no chão. Ó, eu sinto que esse parapeito eu posso escurecer mais um pouquinho entre o violeta e o azul. Joga um pouquinho do terra junto aqui. Então, ó, aqui eu vou fazendo pequenos riscos onde fica essa marcação. Nunca se preocupar em fazer contando. Então esse é o verde. Agora para esse lado de cá, ó, eu vou pegar o verde esmeralda, um pouquinho desse branco e o azul. Aí ó, isso aqui é a cor da luz. Deixa eu fazer mais escuro. Verde esmeralda com azul ultramar, cor da sombra. Um pouquinho desse azul. Vamos ver se dá a cor da sombra. Deu. Então para esse verde aqui na sombra, ó, pincelada,
leve, de leve. Então, isso na sombra, certo? Agora na luz. Olha como dá bonito esse verde. Então, eu não ia conseguir com aquele azul, esse verde aqui. Na luz. Certo? Agora, esse azul no branco com azul ultramar, os dois misturados. A cor da sombra. Essa aqui pode ser bem mais grossa. E a cor da luz, sempre em cima da cor da sombra. Mais azulado. Ok? Então veja que isso traz uma diversidade, esse tom aqui. E traz um pouco de diversidade. Agora, vou dar uma sujadinha aqui nessa parede mais um pouquinho de laranja para fazer um pouco esse pouco desse chão também, já com esse pincel maior. Uns traços na calçada. Poucas pinceladinhas, você forma pedras no calçamento. Então, não queira fazer uma, duas, três pedrinhas não, que você acaba se perdendo. E aí você vai ter que fazer pedrinha até o final. Então agora eu mudo para o meu graduarte. Mudei para o meu graduarte. Vou começar com um dourado aqui do outro lado. Um dourado mais alaranjado. Então, aqui. Aqui. E em cima. Agora do lado mais escuro. Um pouco do violeta. Então aqui eu já começo essas de cá. Mais violeta, pode carregar mais no violeta. É muito fininho. Então respira. Deixa a mão bem leve. Três, quatro, tudo nesse formato. Não liga se ficar retinha não. Agora as de cima. Olha, em cima elas têm um contorno meio vermelho, mas vamos continuar nesse tom para não ficar muito chamativo o quadro. Então vamos lá. Janela. Eu boto um vermelho aqui, eu vou chamar muita atenção. Então, ó, não liga para fazer a janelinha quadrada não, tá certo? São 7 janelinhas. Agora embaixo umas portas um pouco mais escuras, mais violeta aqui. Agora nessa outra um pouco mais azulada.
que só são portas. Vou botar 4 aqui. 4, 5. Agora vem um janelão em cima. Aí eu já posso fazer nesse outro azul aqui, ó. Eu crio contraste com esse. Então aqui são mais ou menos 3, 4 janelas. Vai dar 3. Embaixo também. Agora eu coloco mais escuro, aquele lá distante. Pronto, aí já resolveu. Agora eu pego um escuro, um violeta, um pouquinho de azul. E aí venho trabalhando áreas de sombra. Áreas de sombra nesses portar. Só triscando o pincel. Deixa lá um pouquinho daquele azul. Um pouquinho de sombra embaixo do telhado aqui. Também. Então é um quadro pequeno também. Você não pode querer exigir muito. Não, tá certo? Se fosse um quadro maior, aí a gente iria trabalhar mais, fazer mais detalhes. Mas olha, gente, um quadrinho pequeno desse, às vezes, ele traz uma satisfação muito grande de resultado. E às vezes um grande você se decepciona. Então vamos trabalhar um pouco da sombra agora aqui dentro dessas aqui. Aí eu deixo o lado direito no tom ocre e trabalho o violeta pelo lado esquerdo. Não precisa ser um traço de fora a fora, ó. Vem golpeando. Aí ficou ótimo. Então, aqui agora eu abro só as partes de baixo da janela. Vamos criar um pouco de diversidade aqui em cima, nesse parapeito. Vamos jogar um pouco também desse azulado mais claro aqui. Não tinha esse azul aí não, foi eu que coloquei já, certo? Agora vem um pouco do violeta dentro. Dentro da janela eu conservo os amarelos. E aqui. Então é pequenininho, mas é bonito. Continua o violeta azulado aqui desse outro lado. Agora, pincel bem solto, segura bem longo no pincel assim, ó. E aí tu vem criando curvaturas aqui, ó, da telha, ó. Solta um pouquinho, continua de novo. Cria alguns traços para cá. Vamos criar um pouco do azulado aqui embaixo também. Sujar um pouco aqui. Agora um mais escuro aqui. Pode ser o verde com violeta. Vai fazer um bem escuro. Daqui pra dentro, ó.
também. Depois, quando secar, a gente pode fazer essas grades. Então, é deixar bem sugestivo, sem travar a pintura. Agora um violeta mais aqui por baixo, ó. Cria uma diversidadezinha aqui. Vamos passar imediatamente para o lado oposto. Então, essa sombra aqui é bem violeta. Violeta com laranja. Então, aqui agora eu vou trabalhando violeta por baixo. Um pouco do laranja também. Vou colocar um pouquinho de cor dentro da janela, no violeta também. Mas preserva um pouquinho do amarelo lá. Desses amarelos para cá, e uns barrados. Agora eu vou criar esse contraste aqui, ó. Isso aqui é bem trabalhoso, você tem que prestar bem atenção. Aí fica mais estreito. Vai ficando mais estreito. 2, aí aqui ele já começa a se formar um pedestalzinho. Aí ganha uma bolinha aqui em cima. Dá um pouco mais de sujeira nisso aqui. Aqui também tem um pedestalzinho. E aí vem uma cruz. Aqui tá bem perspectiva. Ver se a gente consegue fazer só uma pontinha nela aqui, assim, ó. Certo? Então tá faltando um pouco de cor alaranjada aqui, ó. Amarelo alaranjado. Aqui já já a gente entra com a espátula. Pronto. Agora vamos, para não se alongar muito a aula, vamos pro violeta com esse terroso no telhado. Já um telhado também sem travar ele. Bem solto.
Aqui por baixo também. Então veja que o violeta, ele consegue fazer o papel do escuro. Mas se um dia você quiser pintar e colocar o vermelho também, o vermelho com o verde, você vai conseguir um mais escuro ainda, tá joia? Agora vamos finalizar aqui para a gente deixar secando e depois a gente entra só com os acabamentos amanhã quando tiver mais seco. Vou colocar mais tom mais marrom aqui, ficou muito forte. Agora nesse escuro aqui, ó, verde bem escuro por dentro. Azul bem escuro, azul avioletado. Ok? Então aqui agora eu vou deixar secando isso aqui. Hoje já é domingo, 11 horas da noite. Tem cerca de 1 hora de execução, 1h30 esse quadro, 1h15 por aí. Para depois eu entrar só com alguns detalhes, deixando algumas coisas mais vivas, outras mais apagadas. Vamos fazer logo uma base para nossas palmeiras aqui, ó. Um verde amarelado aqui. Para baixo. E amanhã, se precisar, a gente dá algum retoquezinho. Eu gosto de fazer, deixar com ele logo molhado, porque aí dá curvatura nessas palhas. Pronto. Então, por hoje tá ótimo aqui. Amanhã a gente entra com um pouco de empaste, mais luz, quando ele tiver um pouco mais seco. Tá ok? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, deixei o quadro secar. Eu pintei domingo à noite, passou a segunda, hoje a terça de manhã. Então a gente nota que ele, ó, tá colando, mas ainda tá soltando tinta. Então agora é o momento ideal da gente começar a fazer o acabamento. O que a gente vai fazer aqui? Acrescentar alguns acessórios, como os lustres, um pouco mais de carrego nas luzes, ou seja, carregar mais tinta e colocar os personagens. Então vamos começar com os personagens aqui. Eu trouxe para a paleta algumas cores mais diferentes, por exemplo, o vermelho, o azul, o verde, para poder a gente ter uma força aqui nessa cor. Então vamos começar com o personagem aqui. Olha, esse personagem a gente tem que basear mais ou menos metade da porta da igreja. Então eu vou fazer a blusa da mulher aqui, ó. Por isso que eu trouxe o vermelho. Vermelho, um pouquinho de luz do lado. Agora eu vou colocar uma calça escura, vermelho, verde e azul. Calça não, aliás, uma saia. Sempre para dentro. Agora eu vou colocar um pouco de laranja com esse escuro nos detalhes dos pés. Então só um tracinho. O braço. Gente, eu prefiro fazer com um pincelzinho menor
do que com um pincelzão grande, do que com um pincel, aliás, médio, do que com um pincel pequenininho. Às vezes o pincel pequenininho a gente não consegue o efeito que a gente quer, tá certo? Então por isso que às vezes eu prefiro um pincelzinho menor. Então vou pegar um azulzinho claro aqui, colocar como se fosse uma criança aqui do lado dessa mulher. Vestidinho, um pouco de sombra. Então isso aqui com o tempo você vai aprendendo a fazer só as manchas mesmo, não queira fazer bem detalhado não, que você não vai ter êxito. Então às vezes uma marca de tinta lá, pega um pouquinho do amarelo com laranja, bota um pouquinho de luz no cabelo, já resolve. Um pouquinho de luz aqui nesse outro cabelo também. Botei demais, ainda tira um pouquinho. Não ficou bom, volta no escuro. Então, ó, coloquei dois personagens aí desse lado. Tem de diversidade. Vamos trabalhar um pouco da sombra do chão. Branco, azul. Um pouquinho do laranja. A sombra desses personagens refletindo aqui, ó. A gente pode botar eles indo, eles estão indo aqui de costa no caso, certo? Mas se a gente quiser ter eles vindo, ó, a gente pega o laranja com branco, um pouquinho do amarelo, uma cor bem forte, aí coloca só um pinguinho no rosto, ó. Então aí eles já dão a impressão de que estão vindo. Entenderam como a gente muda o personagem? Então eles vindo aqui talvez fique melhor a composição. Bom, colocamos esses dois ali no lado da luz. Agora a gente pode colocar um para contrabalancear aqui do lado da sombra. Então vamos tentar colocar aqui um tom escuro. Como eu falei, ele está do lado da sombra. Isso aqui a gente faz indo. Colocar ele olhando um pouco pro lado assim, ó. Então, esses personagens, eles trazem movimento pro quadro, mas você tem que tomar muito cuidado também, não fazer, às vezes, um adulto pequeno ou uma criança grande demais. Então agora vou pegar o pincel, vou tentar empastar mais a luz, branco, amarelo e laranja. Esse branco mais mole aqui. Bem grosso, certo? Nessa luz eu já furo o personagem aqui, já dá mais um pouco de diversidade. Vou trazendo esse tom um pouquinho de laranja, mais força pra cá, ó. Então esse empaste aqui no primeiro plano, ele traz um pouco de diversidade para a pintura.
Tirar um pouco dessa linha. Coloquei esse empasto aí. Vou colocar um pouco de empasto branco amarelado. Branco amarelado na frente da igreja, ó. Pasto, vamos botar ele também ali do outro lado. Não precisa ser nele todo também não. Então aí já consegui um efeito interessante. Agora vamos pastar um pouco esse branco azulado aqui, ó. Então não tenho medo de carregar na tinta não. Certo? Então esses empastes aqui já traz um pouco mais de movimento. Vamos tentar fazer um pouco do amarelo mais vivo aqui nesse dourado. Em algumas áreas, não precisa também ser nela toda não. Isso vai traz mais vida para o quadro. Faz umas partes, outras não faz. Certo? Agora eu vou trazer um pouquinho de laranja mais vivo também aqui, ó. Um pouquinho desse laranja mais vivo pra cá, agora com um pouquinho de branco. Pra cá pra esse telhado, pra tirar um pouco dessa marcação muito escura que ficou. Um pouquinho nesse outro também, bota um pouquinho de vermelho. Certo? Um pouquinho de laranja nesse telhado aqui. Um pouquinho de laranja claro lá atrás. Então ainda tá molhado, mas você vai conseguindo colocar um pouco de diversidade, tá certo? Agora eu vou colocar um pouquinho aqui nesse cinza, tá muito cinza. Fazer um branco azulado do céu, um pouco do esverdeado. Tá muito forte. Um pouquinho do vermelho para contrastar. Trazer para essa cor aqui. Aí, agora sim.
Então, alguma diversidade aqui de tom. Para quebrar um pouco esse acinzentado. Pronto. Agora eu vou trazer um pouquinho do verde com amarelo, do azul. Não pode ser muito claro nesse exportar. Pronto. Do outro lado mais vivo. Amarelo, azul, verde. Ok. Então, ó, já trouxe um pouco mais de vida. Agora eu vou pegar um pouco desse laranja com violeta. Tirar um pouco desses escuros que eu sinto quando a tinta secou, ficou muito forte. Essa parede principalmente aqui, ó. Jogar um pouquinho desse tom nessa janela também, ela merece um pouquinho mais do alaranjado. Então trouxe um pouco mais de vida pro casario, tá certo? Vamos finalizar agora com os acessórios que a gente chama, que são agora me deu branco, como é que chama esses candelabros? Então, uma cor escura aqui, vermelho. Bom, esses candelabros, a tinta tem que estar um pouco diluída. Tá um pouco de diluente aqui em cima. Ela não é muito grossa, senão a gente não consegue fazer. Então, pequenininho, pincel. Aí agora entra o meu pincel aqui. Aquele pincelzinho, o que eu falei pra vocês, que é o filete, tá certo? Então eu vou colocar um aqui, ó. Então, ele tem uma curva para baixo. Essa porta aqui atrapalhou um pouco o candelabro. Um aqui. Vou colocar um aqui nesse pedaço aqui, ó. Então a base para baixo. A base que segura o candelabro. Então é importante fazer esses dois aqui, porque um vai dar perspectiva ao outro. Tenta deixar bem artístico, bem solto. Agora a curva. Então, dois desse lado. Vou colocar um desse outro lado aqui.
Se der, coloca um mais distante também, um pequenininho aqui, ó. Então isso traz um pouco de movimento também para o quadro. Agora esses da frente aqui que eles pegou nas áreas escuras, o que é que você faz? Você pega o branco, um branco acinzentado, tenta jogar um pouco de luz aonde passou no escuro. Um pouco de luz dentro dele. E no reflexo do metal. Como já melhora, né? Então, pessoal, eu acho que basicamente era isso que eu tinha para passar para vocês nessa aula de casario, tá certo? Não tem mais muito mistério não. O principal dessa aula do casario, eu acho que é a questão de vocês aprender a paleta lá. Aprendeu a paleta, vocês vão fazer o casario que vocês quiserem, tá certo? Então eu acho que por aqui tá bom. Vou colocar um pouquinho de luz aqui. Dá um detalhinho só nesse mastro aqui do... Vou colocar um pouquinho desse outro aqui saindo aqui em cima. Tem uns detalhes, você vai olhando o quadro, vai aparecendo detalhe. Onde tem um detalhe aqui, ó, branco, ó. Rapaz, casario, se você for fazer ao pé da letra, você vai achar detalhe, vai trabalhar o dia todinho. Sim, gente, ó, esqueci de alguns detalhezinhos. Olha só, como eu falei pra vocês, vai aparecendo, vai aparecendo. Eu esqueci aqui de algumas janelas que aparecem. Aí não pode ser também no branco, desse lado aqui, tem que ser no cinza. Que aparecem alguns vitrais, ó. Essa daqui também aparece um pouquinho. Só nessas mais de perto, tá certo? Aquelas lá de longe não precisa botar. Esse aqui tem que ser no branco porque ele tá na luz. Nessas aqui não tem, é mais nessas duas daqui, ó. Que eram 3, eu mudei. Certo, pessoal? Então é isso aí. Vou mexer mais não, que se eu for mexer eu vou achar mais coisas. Mas eu acho que a base do casario era isso que a gente tinha que fazer. Se quiser colocar outro personagem lá distante também, vocês podem ficar à vontade, colocar para dar profundidade, tá certo? Mas eu acho que esses dois já traz movimento, um indo, outro vindo. Já ficou legal. Beleza, pessoal? Então até a próxima aula.